Boa tarde a todos. Com licença. Em Curitiba, nossa cidade, apesar de ter trabalhado quase todo o Brasil, mas hoje nós temos um trabalho realizado em Curitiba. Gostaria, senhores e senhoras, amigos e amigas presentes, de parabenizar a organização do evento, dizer, doutor Fernando, que é um orgulho muito grande ter o símbolo do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Paraná, refletido ao lado de instituições tão importantes, inclusive ao lado da nossa ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, a instituição parceira na busca, o doutor Sobral agora é nosso parceiro de concurso, inclusive, na busca de melhores condições, não só para a Polícia Federal do Brasil, mas para todo o sistema de segurança pública, que merece muito mais atenção do que vem recebendo. Dizer que eu não trouxe uma algema, porque a minha algema, como eu estou há mais de 25 anos na polícia, a minha algema é enferrujada. Aí eu fiquei com medo de passar tétano para vocês, então eu não trouxe minha algema, infelizmente. Mas um dia eu posto lá no Facebook, vocês vão ver. Quando nós chegamos nas operações, o preso tem mais medo de pegar tétano do que enfrentar o sistema penal e processual penal. Você sabe, né? Coisa que a gente comprou lá, quando a polícia estava bem menos estruturada, a gente tinha que comprar o dinheiro naquela época. Eu vou fazer um diálogo com vocês aqui. Eu não gosto nem de chamar de palestra, porque como dou aula há muitos anos, eu gosto assim, de trocar uma ideia com as pessoas que participam. E vejo que aqui tem muitas pessoas que também entendem muito do assunto, dos temas jurídicos que a gente vai apontar. Nós, dentro do contexto da apuração dos crimes contra o mercado de capitais, inevitavelmente eu tenho que passar por alguns pontos que dizem respeito à atual situação da segurança pública no Brasil. Como foi falado na apresentação, nós temos um núcleo de pesquisa que vem estudando e vem produzindo material com alunos de pós-graduação. Nós passaram mais de 1000 alunos que vem estudando no Paraná e alguns estados também tiveram já turmas, inclusive com alunos de fora, a segurança pública, as ciências criminais e essa integração, destacando muito a realidade e como melhorar o sistema. O nosso sistema é uma palavra que eu uso muito e hoje vou usar também bastante, é efetividade. Com certeza, ninguém aqui presente, por mais que integre o sistema, mas falando agora o cidadão, ninguém aqui está plenamente, ou o povo brasileiro de uma forma geral, está satisfeito com o resultado que o sistema de segurança pública vem prestando. Em que pese operações como a Lava Jato, como outras operações das quais inclusive nós fizemos parte no decorrer da nossa carreira, ainda o resultado é muito pequeno frente às necessidades, frente ao que se exige, ao que se espera de um Estado regido por uma Constituição, que fala no seu artigo 144, segurança pública. Nós temos, infelizmente, hoje um estado de insegurança pública em que nós temos que amenizar essa situação com ações por parte de profissionais da segurança pública do Brasil que fazem muito mais do que poderiam fazer. Embates como falta de estrutura, defasagens salariais, desrespeitos às condições dos policiais. Quando eu falo policial, me permitam também, englobando também os guardas municipais e também os agentes que trabalham no sistema prisional. Pessoas que direta e indiretamente também estão afetas aos resultados apresentados na prevenção e no combate à criminalidade. Não posso deixar também de destacar que, recentemente, nós formamos um grupo novo que assumiu a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a FENADEPOL, que juntamente com a DPF e outras instituições e outras representações, inclusive os delegados da Polícia Civil, que são nossos parceiros em todo o Brasil, vem trabalhando em prol não somente dos direitos dos policiais no Brasil, mas por uma estruturação, uma reestruturação da qual resulte
uma ideologia que começa com o investimento e não com a questão dos gastos com segurança pública. Hoje, tudo no Brasil, inclusive constantemente estamos no Congresso Nacional, tudo no Brasil hoje se barra pela questão de falta de recurso. Falta de recurso, falta de recurso. Primeiro que tratar de segurança pública não se trata de gasto, se trata de investimento. Vocês devem ter ouvido falar disso, isso é um estudo da ONU. A cada dólar gasto com prevenção na questão do combate à criminalidade, se deixa de gastar 4 dólares com repressão. Isso é muito significativo. Por quê? Quando você tem uma estrutura de prevenção e repressão à criminalidade, com foco na reatividade, ou seja, somente reativa, você tem um sistema com problemas. Porque o foco no Brasil, infelizmente, não é a prevenção. Os colegas aqui na frente falavam, eu peguei o finalzinho aqui, da questão dos delitos contra as mulheres. Com certeza, as políticas públicas não estão dando o resultado necessário, fazendo com que o Estado acabe tendo que consertar coisas que praticamente não são possíveis de consertar. Isso acontece com a criança, com o adolescente, com as minorias, infelizmente também com as mulheres. Por mais absurdo que possa ser, nós vivemos uma realidade hoje dentro das polícias, especialmente da polícia judiciária, tanto da polícia civil quanto da polícia federal, em que as mulheres são destaques, tanto quanto os homens, independentemente do sexo. Estão galgando chefias, estão galgando posições à altura da sua capacidade, à altura da sua dedicação. Mas, infelizmente, não é uma realidade ainda no Brasil que pessoas que tenham uma origem simples ou que tenham qualquer tipo de coisa que possa caracterizar como minoria, ainda consigam ter condições iguais. Então, essa prevenção, que se dá muito em cima de muito em razão ou a partir de políticas públicas, deve ser prioridade e não priorizar os gastos quase tão somente com a questão da reatividade. Bom, entrando no tema da nossa exposição, eu gostaria já, não sei se é regra ou talvez que possamos quebrar algumas regras, que qualquer indagação ou qualquer posicionamento, qualquer parte pode fazer durante a minha fala, tá? Ou quiserem deixar para o final também, sintam-se à vontade. Eu acredito que os assuntos tratados, eles têm um interesse que vão muito além da questão jurídica, então toda a participação sempre é bem-vinda, tá certo? Bom, sociedade de risco, expansão do direito penal e segurança pública. A partir desses pontos, para chegar e falar um pouco da questão dos crimes contra o mercado de capitais. A conexão da sociedade de risco com a expansão do direito penal está muito baseado no que eu falei, na questão da efetividade. Ou seja, nós esperamos respostas para que as pretensões referentes a um estado de insegurança pública sejam atingidos. Isso é o papo do elevador, isso é o papo do cafezinho, isso é o papo do blog, isso é o papo do Facebook. A sociedade está alarmada. Regiões, nós estamos no sul. Eu fiz trabalhos em vários locais do Brasil, inclusive no Nordeste. Me chamou muita atenção quando fazia parte da coordenação da Copa das Confederações de Salvador, quando, com uma viatura caracterizada, eu saí da rota mais ou menos normal ali de turista, né? O flat era mais na área de praia e tal, saí um pouquinho da rota. Fui abastecer por volta de 19 horas. O frentista simplesmente alarmado. Como que o senhor está aqui perdido por essas bandas aqui, esse horário, que loucura, é louco e tal. Claro que, nossa, policiais armados, tudo bem. Agora a pessoa não sabia dessa situação. É normal, porque é o horário que a gente vai para, alguns vão para a faculdade lá no sul, alguns vão para o trabalho, outros vão para a casa da namorada, sei lá o quê, uma vida normal. Vejam que a situação hoje, falando de Brasil, é de alarme total, de escândalo. As pessoas hoje estão com medo de viver em sociedade, medo de cumprimentar o próximo, medo de conhecer o vizinho. Então, o medo
ele permeia as nossas relações pessoais, nossas relações coletivas. Esse medo, essa sensação de insegurança, é resultado de uma sociedade de risco. Ou seja, é arriscado simplesmente viver. Isso tem que ser minimizado, pelo menos minimizado. Infelizmente, mesmo todo o esforço das polícias, mesmo todos os esforços dos governos, das secretarias de segurança pública, não estão refletindo na amenização desse estado de insegurança. Com isso, fazer uma introdução para explicar mais ou menos o porquê do tema, com isso se busca respostas. E onde que essas respostas encontram a maior procura? Na questão do direito penal, no encrudecimento das penas, muitas vezes no desrespeito dos direitos humanos, dos direitos individuais e coletivos, em prol de uma busca de maior segurança. Isso faz com que o direito penal e sua estrutura seja hipertrofiada. Mas eu até quando falo em hipertrofia do sistema penal, eu até brinco. Sabe uma coisa que deve fazer academia? Sabe aquele rapaz que vai fazer academia e começa a treinar só em cima e tal, e a perninha vai ficando fininha? O sistema penal está ficando parecido com esse cara. Por quê? Ele vai hipertrofiando, mas as suas bases não têm condições de receber essa demanda. Quando você começa a analisar as estruturas das polícias, das delegacias de polícia no Brasil, você vê lá o delegado com 4.000 inquéritos. Isso eu estou falando da nossa realidade hoje do Paraná. Muitas e muitas cidades sem ter delegado de polícia. Um delegado responde por dezenas de delegacias, na verdade ele não atende nenhuma delegacia. E a autoridade policial é muito importante na cidade, porque é aquela pessoa, que é aquele profissional da segurança pública, que vai fazer o primeiro filtro de legalidade. O delegado de polícia, a autoridade policial. Então essas demandas que o sistema de segurança pública vem recebendo, que o sistema penal, na sequência, vem recebendo, não possuem, esse mesmo sistema não possui condição de atender. Então essa hipertrofia das demandas não corresponde à concessão da estrutura necessária para dar resposta a essas demandas. Outro exemplo ainda para fechar essa questão da explicação do porquê do tema. Várias pessoas aqui já devem ter feito um boletim de ocorrência, um BO, certo? Muitos boletins de ocorrência demoram por vezes 4 anos sem serem meramente analisados. Então o boletim de ocorrência hoje, para o senso comum da sociedade, ele virou não um registro, mais uma finalidade como registro de ocorrência. Ele serve para você fazer lá, por exemplo, perdeu um documento, vai fazer lá um registro para ter uma garantia civil, por uma questão meramente processual. Isso é uma constatação muito grave. Por quê? Ao fazer o registro de uma ocorrência, isso eu estou falando, não é uma crítica à Polícia Civil, à Polícia Federal, isso é uma constatação, como se nós tivéssemos fechado a porta agora e estivéssemos entrado aqui num laboratório. Nós estamos fazendo um estudo de um sistema, que por consequência acaba passando por crítica. As pessoas, ao fazerem um registro de uma ocorrência, qualquer um deveria ter em mente o quê? Esperar um resultado, ou seja, que fosse apurado o fato, investigado o fato, colhida a materialidade, apontada a autoria e que essa pessoa sofresse a sanção penal correspondente caso esses requisitos fossem alcançados. Infelizmente, isso não vem acontecendo lá no Brasil. E isso é bastante grave. E sociedade de risco, expansão de penal, atingindo de forma direta a resposta que a segurança pública não consegue dar. Fazendo com que, inclusive, cresça em muito a segurança privada. Por quê? As pessoas precisam de segurança.
Cada um precisa ter amenizado dentro da sua casa, dentro do seu íntimo, a sensação de insegurança. Se eu não consigo encontrar segurança no ente público, eu vou buscar a segurança privada. E hoje no Brasil, já há mais segurança privada do que policiais. E pior, muita segurança privada pirata, segurança privada ilegal. Por quê? A ânsia por segurança é tão grande que nós vamos buscar segurança, nem que seja aquele cara da motinha, que às vezes pode estar com uma arma até lixada, uma arma sem registro, e vai bater na tua porta e fala: R$20 todo dia 5, porque eu vou dar segurança para a tua rua. E a tua vovó está lá preocupada e dá os R$20, porque ela tem medo que se ela não der, aquela mesma pessoa vai lá e fala: aquela casa não deu, aquela casa vai ser assaltada, e bota um X naquela parede, naquele muro, aquela casa é assaltada. Então vejam, esses impactos para a segurança pública decorrem, então, da sociedade de risco, da expansão desestruturada, desenfreada do sistema penal e, consequentemente, o sistema entra em colapso. Vamos seguir um pouquinho. Como disse, o risco derivado da modernidade, ele hoje é incalculável. Vamos ao exemplo das redes sociais. De um lado, trouxe para todos nós agilidade, troca de informações. Alguns ficaram meio pirados, né? Mas tudo bem, faz parte, tá? O vício, né? Talvez eu até seja um deles, né? Estou falando, né? Às vezes você fala, você mesmo está enquadrado no negócio. Mas trouxe muita comodidade, trouxe a possibilidade de anunciar muitas coisas, reencontrar pessoas. Por outro lado, trouxe também uma nova forma de você praticar crimes via internet. Trouxe também formas de expor a vida das pessoas, trazendo riscos pessoais, trazendo uma situação que no passado não existia. De um lado, a modernidade nos traz comodidade, o progresso nos traz comodidade e, por outro lado, também nos traz possibilidades de vitimização em razão de delitos. Nessa questão do pânico gerado pela sociedade de risco, a imprensa também traz um papel, também desempenha um papel também de suma importância. Hoje, e isso vocês devem estar acompanhando bem, todos, né? Mesmo que você não queira, hoje isso chega na tua casa de todas as formas. Vamos lá, Operação Lava Jato. Tá? Colegas aqui, parceiros do trabalho que vêm aqui falar, já vieram, infelizmente o nosso amigo Sobral não pôde vir. Sobral não pôde vir, né? Exatamente. Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, ela é mais uma operação da Polícia Federal. Mais uma operação, acho que pelos números já é a maior operação da Polícia Federal. Ela de suma importância numa questão e que a imprensa tem papel fundamental nessa consequência da Lava Jato. A Lava Jato, assim como outras operações da Polícia Federal, vem demonstrando para as pessoas que todos estão ou devem estar ao alcance da lei. Todos. Independentemente se você tem cargo público, independentemente se você tem muito dinheiro, independentemente se você tem dinheiro na Suíça, se é isso, se você é aquilo, se é filho de alguém muito conhecido, não importa. Isso traz um reflexo no sistema penal, que os alunos de direito aqui já devem ter estudado, prevenção geral. Ou seja, aquela punição, aquela apuração, aquela punição, consequente punição, vem mostrar, ou tem que mostrar para cada um de nós, integrantes da sociedade, que caso você infrinja, caso você cometa um ato considerado crime, você vai ser punido. Basicamente, a prevenção geral é isso. Eu até brinco. Na escola, quando
gente está fazendo uma palestra, por exemplo, pessoas que não são do direito, eu dou um seguinte exemplo. Escola, primeiro ano, 6 anos. O menininho pega a caneta da menininha. A menininha chora e a professora não faz nada. Outro menininho do lado vai falar o seguinte: não dá nada, vou fazer a mesma coisa. Daí pega outra coisa da outra criança. E assim vai. Contrário senso. O menininho pega a caneta da menininha. A professora: não faça isso, você está errado, tal. Reprimenda na hora. O que acontece? Os outros alunos da sala vão ficar espertos. Não vou fazer aquilo porque aquilo ali vai dar problema para mim. Teoricamente, isso deve funcionar. Essa é uma das mensagens que as grandes operações, com uma especialização do marketing que aconteceu no decorrer do tempo, vem tentando demonstrar para a sociedade, principalmente no que concerne a corrupção, que gera um custo no Brasil insustentável. Já adentrando um pouco, crimes contra o mercado de capitais. A Petrobras é dividida em ações, em ativos. Essas ações tinham um valor. Lembra só do tempo, a gente que é mais velho, pouco, comprava ações da Petrobras com a certeza de que você ia no futuro ter um ganho, porque é uma empresa sólida, uma empresa contextualizada positivamente no Brasil. Era uma maravilha. Petrobras e Vale do Rio Doce. E Vale. Sensacional. Pelo mundo aconteceu a mesma coisa. Fundos de pensão, compuseram, inclusive nos Estados Unidos, parte do seu ativo com ações da Petrobras. Essa Petrobras, que isso que eu estou falando aqui agora está comprovado já, e vai ser cada vez mais comprovado, inclusive com imputações de diversas pessoas, vai continuar isso ainda. Essas pessoas, esses fundos de pensões, que envolvem milhões de pessoas no mundo, viram a Petrobras sendo vítima de crimes. Esses crimes, principalmente de corrupção, geraram para a Petrobras uma desvalorização gigantesca. Agora imagine vocês que estão esperando para um dia se aposentar e receber por meio daquilo que foi coletado, e prospectado e valorizado por meio dos fundos de pensões. Ver o teu fundo de pensão perder valor, porque ele é alavancado por ativos da também por ativos da Petrobras. O que vai acontecer? O que está acontecendo, aliás? Diversos processos contra a Petrobras e contra o Brasil, porque consequentemente não há como não haver condenação, para que isso seja reparado de alguma forma, inclusive com a possibilidade, a partir da análise do nexo causal, a responsabilização criminal também, em razão dos crimes contra o mercado de capitais. Outro exemplo clássico também de manipulação do mercado, eu estou falando aqui, meus amigos e minhas amigas, de crimes que têm uma repercussão que vai muito além da questão individual dos nossos interesses. São interesses supra-individuais. Porque geram o empobrecimento de pessoas, geram o empobrecimento, a diminuição de empresas, geram desemprego, claro, uma possibilidade de reparação. Agora vocês imaginem se vai ser possível, já estou adiantando que não vai ser, mas imagine se é possível que essas pessoas que praticaram crimes contra essa empresa, a nossa Petrobras, o orgulho nacional brasileiro, se essas pessoas vão ter patrimônio para ressarcir todo o dano causado à própria empresa e ao povo brasileiro e ao Brasil de uma forma geral.
por óbvio, você deve imaginar que não vai acontecer isso. Nós vamos arcar com esse prejuízo e vamos ter que repor, inclusive por meio de tributos, o ilícito praticado contra a nossa querida Petrobras. Outro caso raro também, e foi uma pessoa que enriqueceu em meio aos últimos grupos que comandaram o Brasil, Eike Batista. Está para sair a sentença também do Eike Batista, até estou esperando para fazer uma edição do livro com a sua sentença, análise da sua sentença definitiva, transitada em julgado. O seu grupo econômico empresarial manipulou o mercado e usou informações que nós chamamos de insider, até para dar para o cachorro, né? Insider trading, maravilhoso, né? É igual officer compliance, né? É um nome bonito, né, que o pessoal deu. Insider trading, uso de informações privilegiadas. Essa criminalidade praticada, ela não fere somente pessoas individualmente ou pequenos grupos. Isso abala uma estrutura econômica, uma macroestrutura econômica. O mercado de capitais, vocês sabem, ele tem que ter uma estabilidade para o seu funcionamento. Isso, eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental de aproximar do teu dia a dia. Tentem aproximar isso do teu dia a dia. Pense nas empresas, pense nos empregos, pense na bolsa subindo e descendo, mas não só aquela mera questão formal, aquela mera questão do que nós chamamos lá os economistas que ficam no mundo da lua, tal, ali prospectando. Isso é muito real nas nossas vidas. Isso é preço de combustível, isso é preço de pão, isso é emprego, isso é uma taxa de desemprego que dobrou, mais do que dobrou, em razão da instabilidade que o mercado passou a enfrentar. O mercado tem que ser eficiente, ele tem que estar protegido pelo Estado, porque o mercado é uma unidade funcional que nós podemos comparar, inclusive, com o meio ambiente. O meio ambiente, ele interessa para cada um de nós, sim, mas coletivamente ele é muito importante. Você deve ter ouvido falar também que esses crimes que têm um dano superindividual, eles dependem muito da repetição. Ou seja, vou usar o exemplo agora do meio ambiente, que eu uso bastante no meu livro, né? Crimes contra o mercado de capitais, nosso último trabalho. O meio ambiente ele é muito útil para você demonstrar a lesão ao macrosistema econômico. Imagine um vazamento de mercúrio no riacho, um pequeno vazamento de mercúrio no riacho. O advogado de defesa vai dizer o seguinte: mas isso, delegado, isso dentro de um macrosistema ecológico é nada. É nada. Agora imagine você, esse vazamento, outro vazamento, isso aí quantificando cada vez mais. Isso se chama o fenômeno da repetição. Na economia ocorre da mesma forma. Podemos também trazer os crimes tributários para esse contexto. O cidadão sonegou tributo individualmente. Aí o advogado vai falar o seguinte: eu dou muito bem com o advogado, tá? Falando assim só para dar o exemplo. Então vamos aplicar comigo depois ali. Eu até acho que o advogado é fundamental, inclusive, no inquérito, até para você chegar a um inquérito. A boa finalização do inquérito. Veja, o advogado vai dizer o seguinte: mas veja, o que é a sonegação de, sei lá, 10 mil, 20 mil reais frente a uma arrecadação de bilhões e bilhões? Agora, se você pensar dessa forma, imagine milhares e milhões de pessoas sonegando. Proporcionalmente, isso acaba gerando no macrosistema um desequilíbrio. Então, quando nós falamos de crimes contra o mercado de capitais, ou crimes contra o meio ambiente, ou crimes fiscais, você tem que lembrar do fenômeno da repetição,
para você poder quantificar a lesão ao bem jurídico tutelado. Ok? Com o decorrer do tempo, constatou-se a necessidade de você reforçar estruturas administrativas. Como que isso se deu? Vamos lá ao exemplo da Receita Federal. A questão entre o ilícito administrativo e o ilícito penal, com o decorrer do tempo, se aproximou muito da dogmática de ambos. Antes, isso há um razoável tempo atrás, o ilícito administrativo ele era classificado, ele era delimitado a partir de um conceito ético reduzido, ou seja, uma questão de que, na prática, esse reflexo tinha para o grupo social algo de sua menos importância. Ao contrário, na questão do ilícito penal, essa valoração ética bastante acentuada. Então vamos lá, pode matar alguém. Ilícito penal, tem bastante repercussão, o que nós chamamos também de crime aparente. Você está vendo o corpo, você está vendo a vítima, ali deixou filhos, causou uma comoção social. Essa comoção social também levou o sistema penal, o sistema processual penal, a ter uma preocupação muito maior com os crimes aparentes. E essa criminalidade, inclusive o que nós chamamos de crimes contra o colarinho branco, de colarinho branco, né, crimes do colarinho branco, acabou ficando com o decorrer do tempo muito à margem da necessária persecução penal, da resposta do Estado. Isso demorou muito, inclusive no Brasil, sobretudo nos países chamados países periféricos. Os países centrais, por exemplo, Europa, Estados Unidos, e os países periféricos, Brasil, América do Sul, África, etc. E tal. Isso fez com que essas estruturas não fossem desenvolvidas, estruturas de persecução penal, a polícia judiciária, a exemplo, tá? Não desenvolvesse técnicas, pessoas, não treinassem pessoas para fazer a investigação desses crimes, que são crimes chamados crimes de maior complexidade. Isso ainda hoje nós temos essa situação. Tá? Porque o padrão de persecução da Polícia Federal não é um padrão nacional ainda. Tomara que um dia seja. Mesmo porque os estados possuem dificuldade em investir em segurança pública. Isso também por escolha de gestão pública. Tá? Pois bem, então, ilícito penal e ilícito administrativo, divididos, ou seja, diferenciados a partir da questão da quantificação ética. Pois bem, com o decorrer do tempo, as coisas foram se aproximando, esses conceitos éticos foram se aproximando. Como? Com a necessidade de